Eleições Municipais 2024. Olá, bom dia! Bom dia! Eleitores de 51 cidades voltam hoje às urnas para o segundo turno das eleições municipais. Eles vão eleger os prefeitos e vão ter que decidir entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno. A disputa ocorre em 15 capitais. E em outros 36 municípios com mais de 200 mil eleitores. A TV Senado, Rádio Senado, TV Câmara e a rede legislativa espalhada por todo o Brasil se unem para levar ao país a cobertura completa da votação deste domingo. Da abertura das urnas à apuração dos votos. Eu sou Gesiel Carvalho. Eu sou Sandra Amaral e você confere tudo a partir de agora. Quase 34 milhões de eleitores estão aptos para voltar às urnas hoje e escolher o prefeito do local onde vivem. E a votação já começou. Isso mesmo, Sandra. Então vamos direto ao Tribunal Superior Eleitoral conversar com a repórter Cassiana Tormin, que tem as primeiras informações diretamente do Centro de Divulgação das Eleições. Bom dia, Cassiana. Bom dia. Exatamente, eu estou aqui no Tribunal Superior Eleitoral, no terceiro andar, no Centro de Divulgação das Eleições, que é uma sala reservada aqui aos profissionais de imprensa, e a gente vai acompanhar aqui toda a movimentação, as informações aí do TSE sobre esse dia de votação. É bom lembrar que hoje as urnas vão funcionar de 8 da manhã às 5 da tarde, o horário de votação em todo o país, né? Assim como foi no primeiro turno, esse horário vai valer para todo o país, mesmo onde existe o fuso horário diferente do de Brasília. É bom lembrar também que o eleitor precisa levar o documento de identificação, o RG ou algum documento com foto que comprove sua identidade, ou, para quem já tem a biometria, pode utilizar o e-título, que é mais prático também, né? Hoje não é permitido fazer propaganda eleitoral, o eleitor pode manifestar sua posição e votar usando a bandeira, o adesivo, o botão do candidato, mas ele não pode pedir voto porque propaganda eleitoral no dia de hoje é crime. E uma informação importante também, que para garantir a segurança das eleições, né, todos os presidentes de sessão precisam imprimir a zerésima, que é aquele comprovante que é impresso no início da votação para mostrar que não existe nenhum voto registrado na urna eletrônica. Depois dessa impressão, todos os mesários e fiscais de partido que estão presentes ali na sessão assinam essa zerésima, né, para mostrar então aí que a urna está zerada, como o próprio nome diz, e garantir aí a lisura do processo eleitoral. E uma última informação também é que hoje, como a votação é para prefeito apenas, né, e não mais, hoje não tem votação para vereador, como foi no primeiro turno, então a expectativa é que seja uma votação mais rápida, né, mais tranquila, e que haja aí menos filas nos locais de votação em todo o país. A gente vai ficar aqui então de olho e a gente volta com mais informações a qualquer momento. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Cassiana. Até já, então. E vamos conferir quem são os candidatos em cada uma das 15 capitais onde ocorre o segundo turno hoje. O repórter Paulo Acrísio traz os detalhes, inclusive os percentuais que cada candidato obteve no primeiro turno. 15 capitais brasileiras vão escolher, dentre os dois mais votados do primeiro turno, quem será o próximo prefeito ou prefeita. Vamos conferir em cada uma das regiões do país. Na região norte, em Manaus, capital do Amazonas, Davi Almeida, do Avante, disputa com o capitão Alberto Neto, do PL. Em Belém do Pará, Igor Normando, do MDB, concorre contra o delegado Éder Mauro, do PL. Em Porto Velho, capital de Rondônia, Mariana Carvalho, do União Brasil, enfrenta Léo, do Podemos. Já em Palmas, no Tocantins, a decisão será entre Janad Falcari, do PL, e Eduardo Siqueira Campos, do Podemos. Na região Nordeste, vamos começar pelo Ceará. Em Fortaleza, disputam a prefeitura André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT. Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, Paulinho Freire, do União Brasil, concorre contra Natália Bonavides, do PT. Em João Pessoa, Paraíba, Cícero Lucena, do PP, disputa os votos com Marcelo Queiroga, do PL. E, finalmente, em Aracaju, a prefeitura de Sergipe será ocupada por Emília Correia, do PL, ou Luiz Roberto, do PDT. Vamos ver agora como será a disputa do segundo turno nas capitais do Centro-Oeste.
Em Cuiabá, estado de Mato Grosso, os candidatos são Abílio, do PL, e Lúdio Cabral, do PT. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o enfrentamento será entre Adriane Lopes, do PP, e Rose Modesto, do União Brasil. Em Goiânia, Sandro Mabel, do União Brasil, disputa a prefeitura com Fred Rodrigues, do PL. Agora vamos às demais regiões, Sudeste e Sul do Brasil. Em Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, disputa a reeleição contra Bruno Engler, do PL. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, tem como adversário Guilherme Boulos, do PSOL. Em Curitiba, Cristina Gremmel, do PMB, concorre contra Eduardo Pimentel, do PSD. E, finalmente, em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo, do MDB, enfrenta Maria do Rosário, do PT. Além das 15 capitais, outras 36 cidades vão ter segundo turno hoje. São municípios com mais de 200 mil eleitores, onde no primeiro turno nenhum candidato a prefeito obteve mais de 50% dos votos válidos. E São Paulo é o estado que lidera o ranking com mais municípios, aguardando a definição dos eleitores. Vamos ver na reportagem de Raquel Gonçalves. Em 36 municípios, além de 15 capitais, os eleitores vão voltar às urnas para o segundo turno em 27 de outubro. Na região norte, apenas o município de Santarém, no Pará. Na região centro-oeste, são 2 municípios, Anápolis e Aparecida de Goiânia, em Goiás. Na região nordeste, Imperatriz, no Maranhão, Caucaia, no Ceará, Campina Grande, na Paraíba, Olinda e Paulista, em Pernambuco, e Camaçari, na Bahia. Na região sudeste, Uberaba, em Minas Gerais, Serra, no Espírito Santo, Niterói e Petrópolis, no Rio de Janeiro, além de 17 municípios de São Paulo: Barueri, Diadema, Franca, Guarujá, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Mauá, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sumaré, Taboão da Serra e Taubaté. Na região sul, o segundo turno será realizado em Londrina e Ponta Grossa, no Paraná, Santa Maria, Pelotas, Canoas e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, a maior cidade do país, candidatos esperam reverter a alta abstenção do primeiro turno. Ricardo Nunes e Guilherme Boulos disputam o cargo de prefeito. O repórter Murilo Rincon, da Rede Câmara de São Paulo, tem as informações. No estado de São Paulo, 18 cidades terão segundo turno. E o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, preparou em uma cerimônia pública mais de 30 mil urnas eletrônicas para a votação de hoje, incluindo as de contingência, em caso de precisar de uma substituição. A capital paulista tem mais de 200 mil eleitores. E a disputa pela prefeitura ocorre entre o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Agora a gente vai para alguns dados aqui da cidade. São Paulo tem mais de 9 milhões de eleitores aptos a votar, ou seja, 60% do eleitorado do estado. Neste primeiro turno, compareceram às urnas mais de 6 milhões de eleitores, o equivalente a 72,66%. E destes, mais de 240 mil votaram em branco, 422 mil votaram nulo e as abstenções somaram mais de 2 milhões e meio de votos, o que equivale a 27% do eleitorado. Agora, neste segundo turno, a expectativa dos candidatos é reverter essas abstenções em votos válidos e, assim, decidir quem será o prefeito da maior cidade da América Latina pelos próximos 4 anos. Neste momento, estamos aqui no plenário 1º de maio da Câmara Municipal de São Paulo, onde no dia 1º de janeiro tomarão posse os 55 vereadores e o prefeito eleitos. Durante essa nossa programação de hoje, a Rede Câmara São Paulo atualiza as principais informações deste segundo turno. Além disso, é possível acompanhar as eleições municipais por meio das nossas redes sociais. É só acessar @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Eu volto com vocês aí no estúdio. Agora nós vamos direto para Serra, no Espírito Santo, o único município do estado com o segundo turno. Lá a disputa é entre Pablo Muribeca, do Republicanos, e o Everson Meirelles, do PDT.
Quem tem mais informações é o Ralvani Correia. Nós vamos conversar com ele agora. Bom dia, Ralvani. Como é que está o clima desse dia de eleições aí no Espírito Santo? Bom dia, Gisele. Bom dia, Santo. Tudo bem? Estamos com chuva. Começou a chover aqui agora na Serra. Estamos direto do cartório eleitoral do município. Nesse segundo turno, o candidato Everson, no primeiro turno, teve 97 mil votos. E o candidato Pablo Moribeca, do Republicano, teve 61 mil votos, 25% do eleitorado. A chuva começou agora e as escolas estão com um pouco de problema de chegar ao pessoal por causa da chuva. Os eleitores aptos a votar, 349 mil eleitores. E o total de habitantes, 536 mil. O partido PDT fez 5 vereadores no município. O Republicano fez 3 e o Podemos fez 3. Foi o partido que mais fez vereadores. Mulheres aqui na Serra, 2 foram eleitas. Rafaela e a Camila. Agora, pode botar um pouquinho para lá para ver a chuva, como está começando a chover. Os eleitores da Serra estão indo votar nesse exato momento e o transporte liberado para todo mundo, né? O transporte público. Estamos aqui no cartório, vira o cartório. Ralvani, muito obrigado. Repórter Ralvani Correia falando de Serra, um domingo nublado, de eleições, com chuva aí no Espírito Santo. Obrigado, Ralvani. E você sabe o que os prefeitos fazem, a importância política deles? Veja com a repórter Fernanda de Bretanha, da TV Câmara. O prefeito é responsável por administrar o dinheiro dos impostos municipais pagos pela população e ainda repasses do orçamento recebido do Estado e da União. É obrigação da prefeitura aplicar os recursos no atendimento básico de saúde, na educação infantil e fundamental, na cultura, no transporte público e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade. E não pode governar sozinho. Ele precisa negociar com a Câmara de Vereadores. Mais de 410 mil eleitores poderão votar hoje em Aracaju, Sergipe. O Tribunal Regional Eleitoral estima que o resultado da votação não vai demorar a sair. A repórter Isabel Chaves, da TV Câmara de Aracaju, traz os detalhes. O segundo turno em Aracaju, capital do estado de Sergipe, está sendo disputado pela candidata Emília Correia, do PL, que no primeiro turno alcançou 41% dos votos válidos, e Luiz Roberto, do PDT, que obteve 23%. A abstenção chegou a 21,15%, a quarta maior entre as capitais do Nordeste. Estão aptos a votar neste segundo turno mais de 410 mil eleitores. Agora nós vamos entrevistar o coordenador das eleições do TRE Sergipe, Marcelo Gerard. Marcelo, um dia muito aguardado, segundo turno aqui em Aracaju. Vamos falar um pouquinho sobre o pleito de hoje. Então, para a gente começar, quem é que não votou? A gente sempre fica naquela dúvida. Quem não votou no primeiro turno por alguma razão, por razão de trabalho, pode votar agora nesse segundo turno? Sem dúvida nenhuma. O eleitor que deixou de votar no primeiro turno está apto a votar no segundo turno. Então, deve comparecer à sua sessão eleitoral e fazer o seu voto. Marcelo, e aí agora o inverso. Eu votei no primeiro turno e agora nesse segundo eu vou trabalhar, eu vou viajar. Como é que faz para justificar? Quanto tempo tem? É pelo aplicativo? Tem que ir na sessão? Então vamos explicar um pouquinho como é que a gente faz para justificar. Nesse caso, o eleitor que hoje não puder votar, estiver, por exemplo, fora do seu domicílio eleitoral, deve fazer a justificativa, que pode ser inclusive feita pelo e-título, o aplicativo que é instalado nos celulares dos eleitores. Não tendo o aplicativo no seu celular, pode ser feita a justificativa nos postos de justificativa e, posteriormente, ao dia da eleição, a partir de amanhã, a justificativa pode ser feita nos cartórios eleitorais ou por meio da internet, utilizando o site do TRE para maiores informações sobre essa justificativa após o pleito.
Marcelo, e a gente sabe que termina às 17 horas e sempre fica depois aquela expectativa, né? Quando é que vai sair o resultado? Quando é que a gente vai saber quem assumirá a prefeitura nos próximos 4 anos? Então, tem alguma previsão de quando é que vai ser concluída as apurações das urnas? As eleições no Brasil são as mais rápidas no mundo. Então, nós estamos trabalhando para que neste segundo turno nós tenhamos aqui o resultado geral dessa eleição em Aracaju e também nos outros municípios no Brasil até as 19h30, mesmo porque é uma votação mais rápida em função de haver apenas uma escolha, ou seja, para prefeito. Marcelo, muito obrigada por sua participação. Agora as notícias da Câmara Municipal de Aracaju. Dos 26 vereadores eleitos, 15 conseguiram a reeleição. Isso indica uma renovação de 40% no Parlamento Municipal, que contará a partir de 2025 com 4 mulheres. O PSD foi o partido que conquistou mais cadeiras na Câmara, com 5 vereadores eleitos, seguido do União Brasil com 4 e o PDT com 3. Isabel Chaves, da TV Câmara Aracaju, na cobertura das eleições municipais de 2024. No interior de São Paulo, na cidade de Sumaré, o segundo turno ocorre pela primeira vez na história. A cidade tem cerca de 203 mil eleitores aptos a votar. O repórter Guilherme Areias, da Câmara Municipal de Sumaré, mostra que na eleição deste ano, nenhuma mulher foi eleita vereadora na cidade. Aqui em Sumaré, na região metropolitana de Campinas, interior de São Paulo, haverá segundo turno pela primeira vez na história da cidade. Vão disputar aqui a prefeitura o atual vice-prefeito Henrique do Paraíso, do Republicanos, e o ex-presidente da Câmara, vereador William Souza, do PT. No primeiro turno, Henrique teve 57 mil votos, o que corresponde a 44% dos votos válidos, contra 40 mil de William, o equivalente a 31% dos votos. Sumaré conta hoje com uma população estimada em cerca de 290 mil habitantes e 203 mil eleitores aptos a votar em 572 sessões eleitorais. No primeiro turno, a abstenção foi de quase 56 mil eleitores, o que corresponde a 27,5% do eleitorado. No pleito realizado no dia 6 de outubro, o percentual de vereadores reeleitos foi de aproximadamente 57%. Dos 21 atuais parlamentares, 12 conseguiram se reeleger para a próxima legislatura. Quando se analisa a composição da bancada partidária, Cidadania e Republicanos foram os partidos que mais elegeram vereadores, com 3 parlamentares cada. Já o PSB, PSD, PT e União Brasil elegeram 2 vereadores cada um. Os demais partidos que conquistaram vaga no Legislativo terão apenas um representante cada. O que as urnas de Sumaré também mostraram é que, apesar de 51% do eleitorado municipal ser formado por mulheres, nenhuma candidata do sexo feminino foi eleita. Na história de Sumaré, apenas 3 mulheres já ocuparam o cargo de vereadora. Guilherme Areias, de Sumaré, na cobertura das eleições municipais de 2024. Um deputado federal e um deputado estadual são os candidatos à prefeitura de Cuiabá. E as pesquisas mostram uma disputa acirrada no segundo turno. A repórter Deise Borowiec, da TV Assembleia de Mato Grosso, tem os detalhes. A capital mato-grossense se prepara para o segundo turno da eleição para prefeito de Cuiabá. No primeiro turno, Abílio Brunini atingiu 39,61% dos votos e Lúdio Cabral 28,31%. Os 2 candidatos são parlamentares. Lúdio Cabral é deputado estadual. Ele é médico sanitarista e já foi vereador da capital mato-grossense por 2 mandatos, entre 2005 e 2012. O goiano está disputando a prefeitura pela 2ª vez. Abílio Brunini também já disputou o executivo municipal no último pleito, bem como já foi vereador e atualmente é deputado federal por Mato Grosso. O que chama a atenção são as pesquisas, onde o candidato petista alcançou o candidato do PL aqui na capital do agronegócio. A diferença entre o perdedor e o ganhador muitas vezes é pequena. Se a gente observar Cuiabá, o PT, embora nunca tenha chegado a ser vitorioso, sempre teve uma quantidade de voto considerável. O próprio Lúdio disputou uma eleição
recentemente, onde ele disputa a prefeitura muito próximo do ganhador. Essa diferença existente é devido ao conflito das classes existentes nas grandes cidades. Aqui é a capital do agronegócio, mas não se vive apenas e tão somente de agronegócio. Nós temos muitas pessoas, inclusive, excluídas do mercado de trabalho. Mato Grosso elegeu no primeiro turno 141 prefeitos e 1.433 vereadores. O perfil do eleitor do interior se mostra diferente daqui da capital. Porque as relações sociais são diferentes. A pessoa mais rica da cidade do interior normalmente é padrinho dos filhos dos mais pobres. Então existe uma relação familiar e não político-partidária. Essa proximidade faz com que a discussão política e até a pressão política é exercida muito mais por aqueles que têm poder do que numa cidade grande. O cientista político ainda questionou as pesquisas aqui no estado. A gente tem um mapa e um ideal de pesquisa onde as pessoas viviam de forma nuclear dentro das famílias. Então o pai conversava com a esposa, com os filhos com os vizinhos com o vizinho. Então quando se pinça uma amostra dessa, você puxava o pensamento de um grupo muito grande que morava naquele bairro. A sociedade mudou. Hoje ela se relaciona através das redes sociais, seus grupos não moram no mesmo bairro, muitas vezes não moram nem na mesma cidade e na mesma casa. Tem 4, 5 pessoas e tem 4, 5 opções políticas. Não existe mais esse fator homogêneo. Os métodos e as formas de montar questionário, de fazer pergunta, de mapear a cidade, ela terá que ser mudada. Quase 34 milhões de eleitores estão aptos a votar hoje no segundo turno das eleições municipais. Alguns cuidados devem ser tomados ao comparecer ao local de votação. Confira o que é e o que não é permitido no dia da eleição na reportagem de Stephanie Rocha, sob supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. 51 cidades, entre elas 15 capitais, terão sessões de votação para decidir os próximos prefeitos. O horário de votação será unificado, das 8 da manhã até às 17 horas, seguindo o fuso horário de Brasília. Menos para os eleitores de Campo Grande, Cuiabá, Manaus e Porto Velho, que têm fusos diferentes da capital federal. Veja o que é permitido no dia da votação. Manifestação política se for silenciosa e individual, por meio de bandeiras, broches, adesivos e camisetas. O eleitor pode levar colinha ou santinho com o número do candidato ou candidata para a cabine de votação. O eleitor pode usar qualquer vestimenta, mas não pode votar com roupa de banho ou sem camisa. O que é proibido? Celular ou dispositivos eletrônicos, como câmeras fotográficas, na cabine de votação. Aglomeração de pessoas com roupas ou propagandas dos candidatos. Métodos de aliciamento, persuasão ou convencimento do eleitorado. Veja agora o que é considerado crime. Fazer boca de urna, realizar carreatas ou comícios, usar alto-falantes e amplificadores de som. No dia da eleição, o eleitor poderá usar um documento oficial com foto, como esse, carteira de identidade, ou a carteira nacional de habilitação e até mesmo o passaporte, entre outros documentos. O eleitor também poderá votar apresentando ao mesário o aplicativo e-Título no celular. O eleitor que não votou no primeiro turno pode votar no segundo. Caso não possa comparecer ou esteja em outra cidade, o eleitor pode justificar a ausência. Lembrando que o título de eleitor físico não é obrigatório e quem não tiver a biometria cadastrada também está apto a votar. Camaçari, na Bahia, pela primeira vez, terá uma disputa à prefeitura resolvida no segundo turno. Forças de segurança trabalham integradas para garantir a tranquilidade da votação. A repórter Ivani Gonçalves, da TV Camaçari, da Câmara Camaçari, tem os detalhes. Pela primeira vez na história política de Camaçari, cidade que tem 265 anos de emancipação política, foi para o segundo turno das eleições municipais. Na disputa, Flávio Matos, do União Brasil, e Luiz Caetano, do Partido dos Trabalhadores. No primeiro turno, a diferença entre os dois candidatos foi de pouco mais de 500 votos. Dos quase 320 mil habitantes de Camaçari, 205.685 eleitores estavam aptos a votar.
deixaram de exercer o direito de cidadão de escolher o gestor da cidade mais de 38 mil eleitores. Um dos principais colégios eleitorais de Camaçari, o Maria Quitéria, aqui no Nocop, foi o ponto escolhido pelas forças de segurança que vão atuar no segundo turno das eleições em Camaçari para alinhar os últimos detalhes da operação. Em relação à questão das urnas, isso é uma questão que diz respeito à Justiça Eleitoral e ao TRE. E a informação que eu tenho é que todo o lote que deu problemas, cujas urnas deram problema no primeiro turno, já foram substituídas por um lote mais novo. Então, portanto, a gente prevê que não haja intercorrência relevante de quebras de urnas eletrônicas. Em relação à questão da segurança, que é aquilo que nos compete, nós desde o início, desde a virada do primeiro para o segundo turno, nós reforçamos nossas atividades nos setores de inteligência. Nós também temos constantemente, nas últimas semanas, nos últimos dias principalmente, com reforço, equipes ostensivas nossas circulando pela região. Nós estamos contando com tecnologia e com pessoas a mais, com profissionais de segurança pública a mais. A Secretaria de Segurança Pública está colocando 1.400 profissionais de segurança em Camaçari, voltados para Camaçari. Desses, a Polícia Militar está entrando com 950. Então imagine, nós estamos dando a condição efetivamente de quem quiser exercer o seu direito de votar e o dever, porque não dizer o dever também, que possa fazer. Então esses investimentos em tecnologia nos traz a possibilidade em tempo real de remanejamento de policiamento, né? As imagens elas serão transmitidas de imediato, né, ao vivo lá para o Centro Integrado de Comando e Controle e de lá trabalhadas e se tiver necessidade de alguma prisão em flagrante, isso pode acontecer e o próprio material serve como meio de prova. Em Palmas, no Tocantins, quase 208 mil eleitores vão decidir quem vai assumir a prefeitura a partir do ano que vem. A repórter Márcia Alves, da TV da Assembleia Legislativa do Tocantins, tem as informações. Aqui no Tocantins, pela primeira vez, teremos um segundo turno nas eleições da capital. Palmas ultrapassou os 200 mil eleitores e, como nenhum dos 4 candidatos que disputaram as eleições para prefeito atingiu mais de 50% dos votos válidos, os palmenses voltam às urnas neste domingo. A disputa neste segundo turno é entre Jana de Valcari, do PL, e Eduardo Siqueira Campos, do Podemos. No primeiro turno, Jana de Valcari obteve 39,22% dos votos válidos, enquanto o segundo colocado, Eduardo Siqueira Campos, recebeu 32,42% dos votos válidos. Jana de Valcari ingressou na política em 2020, quando se candidatou pela primeira vez e foi eleita vereadora de Palmas. Logo em seguida, assumiu a presidência da Câmara Municipal. Em 2022, concorreu ao cargo de deputada estadual, sendo a segunda mais votada do estado. Do outro lado, Eduardo Siqueira Campos já está na política desde a criação do estado, há 36 anos. Foi prefeito de Palmas, deputado federal, senador e deputado estadual. Durante a campanha, o principal mote de Jana, de que é advogada, professora e administradora, é a experiência como empresária e como gestora. Ela promete uma administração eficiente, focada em resultados. Já Eduardo, que é pedagogo, enfatiza na sua campanha a vivência política e o legado da família na administração local. Ele é filho do ex-governador Siqueira Campos, uma figura marcante na história do Tocantins, que faleceu ano passado. Neste domingo, 207.737 eleitores palmenses estão aptos a decidir o futuro da mais jovem capital do Brasil. E o maior desafio dos 2 candidatos foi tentar convencer os mais de 41 mil eleitores que se abstiveram de votar no primeiro turno a comparecer hoje e votar. Márcia Alves, da TV Alerta Tocantins, na cobertura do segundo turno das eleições municipais de Palmas. Quem por algum motivo não votou no primeiro turno das eleições, será que pode votar no segundo turno? Pode sim, Sandra, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. A repórter Roberta Cruz informa. Quem estava viajando ou por qualquer motivo não participou do primeiro turno, também pode votar, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência.
O prazo para justificar é de até 60 dias após cada turno. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo para celular e-Título ou apresentando um formulário de requerimento de justificativa eleitoral, que pode ser impresso a partir do site do Tribunal Superior Eleitoral ou dos tribunais regionais ou obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral, além dos próprios locais de votação. Quem não votar nem justificar pode pagar uma multa de cerca de R$ 4,00 e regularizar a situação. E agora a gente vai a Belo Horizonte, onde a ministra Carmen Lúcia, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ela votou lá no Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte. Vamos ver. É medalha olímpica? Certamente. É muito bom. Medalha de ouro. Pois é. Então, ela está na fila do colégio. Essas imagens foram as imagens de mais cedo, onde no TRE, imagens do TRE de Minas Gerais, onde ela estava votando lá no colégio. Ela estava na fila, né, as imagens que a gente tem, mas ela já votou, já exerceu seu direito. Essa edição termina aqui. Nas nossas redes sociais você acompanha todos os conteúdos exclusivos sobre as eleições. Não deixe de conferir.